Bom reencontrar a cada um de vocês nessa manhã. Espero que Deus atenda os anseios do nosso coração e que nesta manhã, mais uma vez, nós possamos sentir a presença de Deus de maneira muito viva na vida de cada um de nós. Vou pedir aos senhores que abram a Bíblia em Deuteronômio no capítulo 29. Deuteronômio 29. Antes de lermos o texto bíblico, quero mais uma vez saudar a cada um de vocês, aos nossos amigos que nos assistem pela internet, aqueles que estão assistindo ao vivo, os que nos assistirão em outro momento. Tenho certeza de que Deus, nessa manhã, nesse instante, tem uma mensagem especial para você. Nós estamos chegando no final do ano, e com a chegada do final do ano, nós nos sentimos mais cansados, não é assim? Eu me lembro que vou levar minha esposa na escola e, como acontecia na outra escola, nessa também, ela diz, no início do ano o estacionamento enche bem rápido, logo cedo. E vai chegando no final do ano, as vagas vão se multiplicando, porque as pessoas estão cansadas e nem todas conseguem chegar na hora, porque acontece assim conosco. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu, todos os anos, ficava frustrado porque a televisão sempre passa a retrospectiva, não é? Hoje nós podemos ver na internet, mas antigamente não era assim, e eu ficava frustrado porque a retrospectiva sempre passa na última sexta-feira do ano, não é assim? Ou não? Normalmente sexta-feira, né? Ou não sei se era porque o final do ano acontecia no sábado, não sei. Mas eu ficava sempre frustrado, queria assistir e não podia. Mas quando eles colocavam a chamada, a propaganda, eu ficava prestando atenção em uma série de eventos com os quais eu tinha conhecia esses eventos, porque acompanhei nos noticiários, e alguns deles eram novos para mim. Eles colocavam coisas ruins e coisas boas. E a partir de um momento na minha vida eu comecei a pensar que seria muito bom se de vez em quando nós fizéssemos, ou pelo menos no final dos anos, fizéssemos uma retrospectiva das coisas que Deus fez na nossa vida. Eu tenho certeza que não apenas eu, mas todos nós aqui da igreja de Placafort, temos muitas coisas para agradecermos a Deus. Pelas muitas vitórias que recebemos, pelas muitas bênçãos que Deus, de maneira tão bondosa, nos concedeu. Então nós temos motivos de sobra para agradecer. Mas todo final de ano também é o momento quando nós fazemos, além das reflexões com relação ao passado, fazemos algumas conjecturas para o futuro. Fazemos promessas para o futuro. Uma das promessas mais comuns que nós fazemos, ou pelo menos no passado era assim, nós normalmente nos comprometemos a no próximo ano fazer o ano bíblico. Quem já fez essa promessa alguma vez? Olha aí, quase todo mundo, né? Olha, no ano que vem eu vou fazer o ano bíblico. E a gente começa o primeiro dia do ano como? Empolgado, né? A gente lê lá 3 capítulos da Bíblia. E aí a gente começa, só que no meio do caminho a gente começa a se encantar com as belezas do Éden. E alguns param ali, não é? Param lá no Éden, começam a comer as frutas ali e ficam lá. Alguns são expulsos dali junto com Adão e Eva, mas ficam surpresos quando percebem que Caim mata seu irmão e se decepcionam com Caim e param por ali. Outros continuam e vamos até o momento quando a gente passa por alguns reveses ali, não é? E aí conseguimos chegar até José. E aí passamos fome naquela época ali, alguns morrem de fome, abandonam a leitura da Bíblia, mas outros continuam porque vão lá no Egito e compram comida. E aí passam 400 anos e alguns saem do Egito e continuam a história, mas uns ficam lá no Egito e para a leitura por ali mesmo. Mas alguns continuam. E quando continuam, saem do Egito, muitos se encantam na hora que o Mar Vermelho se abre e começam a olhar os peixinhos e ficam ali. E depois que o povo de Israel vem, passa, consegue ver o povo dos carros do faraó chegando e se encantam, só que esquecem que as águas vão
vão fechar de novo e morrem afogados. E alguns acabam avançando um pouquinho e chegam a Jericó e não se tocam de que era só para rodear Jericó. Alguns ficam muito perto do muro e quando os muros começam a cair, levam pedradas na cabeça e param também. E a gente percebe que ao longo do ano muitos vão ficando no meio do caminho, né? Quem já parou numa desses episódios aí? Levante a mão. Alguns não conseguiram levantar a mão porque pararam na pedrada e está doendo a pedrada ainda, né? Então... Mas nós fazemos um monte de promessas, né? Nós sonhamos também com conquistar algumas coisas, sonhos que outrora fizemos e que ao longo do tempo nós esquecemos, mas nós começamos o ano com uma nova disposição e queremos fazer as coisas corretas. E uma das coisas mais importantes é nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Eu quero pedir aos senhores que acompanhem comigo a leitura no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 1, nós encontramos o 4º discurso de Moisés. Antes de morrer, Moisés faz 4 discursos. O 4º deles, vejam, para vocês terem uma ideia, não vai dar tempo de nós vermos todos os discursos, mas o 3º discurso dele fala a respeito da lei de Deus. Então, no 4º discurso, ele começa dizendo assim no verso 1, são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel, convocou todo mundo e disse, vocês têm visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Vocês têm percebido as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O verso 5 diz, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão, diz o verso 6, não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vejam que no versículo 1, Deus começa a apresentar para eles, ou reapresentar uma aliança. Temos a impressão de que Deus está apresentando uma nova aliança, mas na verdade, Deus está apenas reapresentando a mesma aliança que havia feito lá no Sinai, tempos antes. Quando nós lemos no verso 2, Moisés faz questão de chamar a atenção do povo para todas as maravilhas que Deus havia realizado diante deles. É como nós dizemos hoje, como se Moisés estivesse jogando na cara deles, né? Olha, vocês têm visto, Deus tirou vocês do Egito, nos tirou do Egito, nos tirou da servidão. O Senhor fez grandes coisas para que vocês com seus próprios olhos vissem os sinais, as maravilhas. Ele diz, olha, o Senhor não deixou que a roupa e a sandália de vocês gastassem. Eu fico pensando, se tivesse alguns mercadores que andassem ali, talvez alguém planejando lá no Egito, pensando assim, olha, o povo de Israel vai andar pelo deserto, podem ficar muito tempo, vão encher aqui um caminhão, uma carroça gigante, cheia de roupa, porque eles vão precisar de roupa. O que ia acontecer com esse vendedor? Ia falir. Olha, tem outro aqui que produz calçados, vamos andar com eles, que à medida que eles forem caminhando, vai gastando o calçado. Pois a Bíblia diz que durante 40 anos eles andaram, nenhuma roupa se gastou, e nenhuma sandália, irmãos. E não eram sandálias feitas de pneu de caminhão, não. As sandálias não se gastaram. Vejam o cuidado de Deus com esse povo. A roupa não gastou, as sandálias não se desfizeram. E então, eu gosto quando eu olho para o verso 4, que diz assim, porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O que Deus estava dizendo é que eles não tiveram discernimento para compreender todas as coisas que Deus havia feito com eles. Porque se isso fosse uma realidade, eles teriam condição de captar a vontade de Deus. E a vontade humana se esforçaria de todo para atender os ditames do Senhor, para obedecer ao Senhor. A pessoa que percebe a necessidade de discernimento espiritual e o busca,
certamente recebem. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia no Salmo 25. Depois vamos voltar a Deuteronômio 29. Salmo 25. E eu quero ler com vocês 3 versículos. Salmo 25, verso 9. Salmo 25, verso 9. Diz assim: o que é que Deus faz conosco quando nós oramos por auxílio divino? Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Deus guia os seus filhos, Ele ensina aos mansos o seu caminho. Agora o verso 12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E ainda o verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu gosto muito dessa palavra aliança. Aliás, eu tive na faculdade um professor que a tese doutoral dele foi sobre a aliança de Deus no livro de Joel. Então nós tivemos a oportunidade de estudar bastante esse tema, o tema da aliança. Toda aliança existiam basicamente 3 elementos: o proponente da aliança, aquele a quem a aliança era feita, era oferecida, e o terceiro, os termos da aliança. E Deus se relaciona com o seu povo exatamente desta maneira: Ele como proponente, o povo de Deus como aquele que recebe a aliança, ou deve receber a aliança, e quais são os termos da aliança. E dentro dos termos da aliança sempre existia a situação de, se você aceitar, você será abençoado. Se você não aceitar, você estará assumindo o risco da maldição. Quando nós lemos na Bíblia, temos a impressão de que Deus estava disposto sempre a punir aqueles que não aceitassem. Só que o contexto das passagens sugere, na verdade, que Deus está dizendo: se você aceitar a aliança, eu vou proteger você. Se você não aceitar, você estará à mercê do mal. E era exatamente assim que acontecia. No texto que nós estamos lendo agora, no texto dos Salmos, Deus está dizendo que Ele quer mostrar a sua intimidade. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco, próximo. E talvez a melhor referência que nós temos na Bíblia foi o próprio Enoque, que andou com Deus. E a sua intimidade com Deus era tão intensa que, diz a Bíblia, o Senhor o tomou para si. Vamos voltar ao livro de Deuteronômio, no capítulo 29. E eu gostaria que vocês atentassem agora para o que nós encontramos no verso 5. Deuteronômio capítulo 29, verso 5 diz: 40 anos vos conduzi, e vocês não tiveram problema com roupas ou sandálias. Ou seja, Deus estava mostrando o seu cuidado para com o povo. E Deus estava conservando aquilo que era mais importante para eles naquele momento, porque não tinham de comprar suas roupas e seus calçados. Isso me faz pensar que quando eu estou disposto a obedecer ao Senhor incondicionalmente, Deus sempre atende às minhas necessidades mais básicas. No verso 6, lemos assim: vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando a gente olha o texto, parece que eles ficaram 40 anos sem comer e beber. Só que não é isso que aconteceu. O que Deus está dizendo é que eles dependiam totalmente de Deus. O que Deus está dizendo aqui é: vocês, embora não tivessem plantado nem colhido, vocês tiveram pão. Embora vocês não tivessem um rio perto de vocês, vocês tiveram água. Embora vocês não tivessem colhido a uva para fazer vinho, vocês tiveram vinho. Então Deus está mostrando para eles o seu cuidado, mostrando que eles dependiam totalmente de Deus. E que Deus constantemente fazia milagres em favor do povo. Mas eu quero pular um pouquinho agora para o verso 9, quando Deus diz assim: Moisés está falando com o povo como um instrumento nas mãos de Deus. Ele diz: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que, o que diz a tua Bíblia? Prospereis em tudo quanto fizerdes. Olha, Deus falando assim: guardem as palavras da aliança para que vocês tenham prosperidade. A partir dos anos 90, a teologia da prosperidade invadiu as igrejas evangélicas aqui na América do Sul. A proposta de
fazer o que o pastor propunha, o líder espiritual propunha, e o resultado inevitável, de acordo com o que eles ensinavam, era que a pessoa teria prosperidade financeira. Quando nós conversamos com pessoas que fazem parte de movimentos religiosos, tais como esses, eu me lembro que lá em Goiânia encontrei uma pessoa que disse: pastor, fulana, amiga minha, faz parte de um desses movimentos e eles têm muita fé, e essa pessoa foi na igreja e o pastor disse: você tem uma casa, só uma casa, então entrega essa casa para a igreja. E eles passaram a casa para a igreja. E o pastor disse: você terá uma cobertura, um apartamento, uma cobertura. E eu olhei para ela esperando que ela dissesse: pastor, essa pessoa está passando fome, mas ela disse: pastor, e hoje ela tem uma cobertura. E eu fiquei pensando, peraí, ela tinha mais de... Não, pastor, ela foi viver de aluguel, mas Deus abençoou tanto, que hoje ela tem uma cobertura, e ela fala para todo mundo: olha, dê o seu dinheiro lá na minha igreja, dê a sua casa na minha igreja, porque você vai ter uma cobertura. Só que muita gente dá a casa e não tem cobertura, na verdade fica sem nada. Por que essas coisas acontecem? Veja, Deus está dizendo para nós aqui, no verso 6, que o povo dependia dele. No verso 9, Deus diz: guardem essas palavras, porque vocês vão prosperar. Isso me faz pensar que o inimigo continua fazendo o seu trabalho de confundir a cabeça da gente. Porque vocês vão perceber nesta passagem que a prosperidade estava ligada não a dar a sua casa para a igreja, mas a ser fiel à sua lei. Esse era o elemento importante, o conector entre Deus e o seu povo. Vejam, vamos voltar ao texto. No verso 11 diz assim, aliás, vou ler de novo aqui o verso 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança, cumpri-as para que prospereis em tudo quando fizerdes. Vós estáis longe, todos perante o Senhor vosso Deus. Vós estáis hoje, todos perante o Senhor vosso Deus. Os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor, diz o verso 12, o teu Deus, e para que entre no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Verso 13, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês percebem Deus falando assim: olha, vocês hoje estão perante mim, os líderes do povo, os chefes de tribos, chefes de famílias, os homens, as mulheres, as crianças e também o estrangeiro, todos, porque eu tenho uma bênção para todos vocês. A bênção não era para alguns escolhidos, a bênção era para todos, inclusive para o estrangeiro que estava ali. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos Deus falando lá no Êxodo capítulo 20, verso 8, quando ele diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. No verso 9 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. No verso 11, ele diz assim, no verso 9: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo e nem o teu estrangeiro, ou seja, nem a pessoa que está vindo na sua casa. Agora Deus está usando, e Moisés usa as mesmas palavras que Deus usou ao apresentar a sua lei, esse elemento importante da lei que é a guarda do sábado. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, ou seja, o pai, a mãe, o filho, a filha, o servo e o estrangeiro. Deus está dizendo assim: vocês estão todos diante de mim e eu tenho uma bênção para dar a cada um de vocês. Então vocês não podem deixar que as pessoas que estão no meio de vocês transgridam a minha lei. O texto está falando de prosperidade ligada diretamente à guarda da lei de Deus, não como elemento de salvação, mas como um conector, como um elemento que nos une ao Senhor, uma prova de que nós aceitamos a sua aliança. No versículo 13, ele diz assim: para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus. Queridos,
A ideia da lei de Deus como um elemento distintivo não aparece só lá no Novo Testamento, aparece no Antigo Testamento também. Aqui no Antigo Testamento Deus está falando assim, esse elemento vai mostrar que vocês são o meu povo e que eu sou o seu Deus. Bom, mas no verso 18 nós lemos assim, quando ele fala que viram as abominações dos ídolos e tal, e então ele fala, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir a outros deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha, quando eu estudei esse texto para preparar essa mensagem para vocês hoje, para nós hoje, eu fiquei pensando que Deus, ele, diferente do que as pessoas pensam, Deus não aceita a contaminação, queridos, porque ele é santo. Ele não aceita a mistura do santo com o profano, e essa talvez seja a maior dificuldade que nós temos hoje, em mantermos as coisas separadas para Deus. Deus está dizendo assim, não pode haver no meio de vocês nenhum único homem, nenhuma única mulher, nenhuma única pessoa que traga o que é profano, para confundir, para misturar. Deus está dizendo, eu quero vocês só para mim, ou seja, Deus, ele é exclusivista. Não haja ninguém, e o final do verso 18 diz, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ou seja, os frutos de todas as pessoas que estão no povo de Deus devem ser frutos bons e não ruins. Poxa, pastor, isso é muito óbvio. Sim, é verdade, e é o que Deus está exigindo da gente. Ele está dizendo assim, vocês que são o meu povo, vocês todos devem produzir bons frutos. Imaginem vocês, irmãos, uma igreja onde todos produzem só bons frutos. Essa igreja vai atrair pessoas a Cristo, vai atrair pessoas à salvação. Mas eu quero avançar com vocês. No verso 19 faz um alerta, ele diz assim, além de alertar-nos no verso 18, no verso 19 ele diz, ninguém que ouvindo essas palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo. Olha o que Deus está dizendo. Dizendo assim, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. Deus está dizendo que ninguém no meio de vocês pegue o que é errado e diga assim, meu coração não me condena. Já viu gente dizendo isso? Tive um amigo na época do segundo grau, né? Não existe mais segundo grau, mas eu fiz segundo grau. Na época do segundo grau, tinha um amigo cuja mãe era pastora de uma igreja. E nós uma vez conversávamos muito sobre igreja, e um dia ele falou para mim assim, você acha que Deus exige que nós o obedeçamos em tudo? Eu falei, claro que sim. Ele disse, mas a minha mãe diz que não. A minha mãe que é pastora diz que não. Eu falei, mas como assim? Qual é o argumento que sua mãe usa? Fala para mim. Ela disse assim, a minha mãe disse que se o teu coração não te condena, então não é errado. Eu disse, bom, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Eu não nasci pastor, vocês sabem disso, né? Minha primeira escola não foi seminário de teologia. E aos 18 anos eu não consegui emprego. Eu já tinha profissão técnica, mas eu não consegui emprego porque era aquela época do alistamento militar, que aí ninguém dá emprego para rapazes e tal. E eu fui trabalhar com o meu tio, hoje já falecido, fui trabalhar de orelha seca. Lembra que eu usei essa expressão esses dias? Fui trabalhar de ajudante de auxiliar de servente. E eu fui trabalhar lá em Copacabana, Ipanema, na verdade. E aí meu tio estava reformando uma pousada e ele foi me levar lá. E eu era um cara assim muito forte, né? Eu já tinha ali meus 18 anos, devia pesar uns 47,5 kg se eu tivesse com muita roupa, né? E eu tinha que subir, tinha que levar um saco de cimento que, acreditem, pesava mais do que eu, o saco de cimento. E enquanto os outros levavam um saco de cimento em 5 minutos, eu levava quase 5 horas, né? Eu ia lá e eu ia meio conversando com ele, falava, me ajuda aqui, amigo, dá uma forcinha aí. E aquela dificuldade para subir e tal. E havia um rapaz que ele era um meio oficial de ajudante pedreiro, né? E esse rapaz, ele assentava piso lá, fazia manutenções, eu só ajudava.
E um dia eu estava muito empolgado, trabalhei com eles ali umas 4 semanas, e aí o nome dele era Josimar. Eu falei, Josimar, eu quero te fazer um convite. O que foi? Quero te convidar para você ir à igreja amanhã comigo. Era sexta-feira, né? Então nós morávamos no bairro próximo, era uma estação antes que ele morava. E eu queria que você fosse comigo. Ele falou, poxa, Gilson, eu não vou poder ir porque eu tenho compromisso amanhã. Eu falei, cara, de manhã? Ele falou, de manhã não dá. Eu falei, por quê? Porque de manhã eu faço assalto. Aí eu pensei assim, eu pensei que ele falou, faço asfalto, né? Eu falei, desculpa, irmão, não entendi que você falou assim, né? De manhã eu faço assalto. Mas como assim você faz assalto? Ele falou, cara, para completar a minha renda, de manhã eu vou para a estação do trem, eu fico lá no final, onde os velhinhos ficam, eu levo um 38, que é de um cunhado meu, e aí eu só mostro o 38 e os velhinhos me dão dinheiro. Falei, mas tu faz assalto todo sábado? Não é todo sábado. Na mesma estação, pensei, vou entregar esse cara. Eu não podia fazer, senão morria, né? Mas eu falei assim, Josimar, eu fiquei tão surpreso com aquilo, porque eu fui criado na igreja, no Desbravadores, ser cortês, obediente, ser fiel e tal. E aí eu falei, Josimar, você não se sente mal? Ele falou assim, não. A gente sente mal no início a gente sente mal. Mas depois é normal, sabe, é uma coisa normal. E aí ele me falou algo que eu nunca mais vou esquecer, ele falou, você podia ir comigo um dia. Como vou contigo, rapaz? Que papo é esse? Olha, para ele era super normal. Então, se o teu coração não te condena, não tem problema. Olha o que Deus está dizendo no verso 19. Deus está dizendo assim, que não haja entre vocês alguém que diga, olha, não tem problema, isso é normal, porque Deus é santo e Deus não aceita o erro, mesmo que eu queira aceitá-lo. Deus está dizendo, eu sou santo e vocês também devem ser santos. Não haja entre vocês alguém que diga, olha, eu posso afirmar para você, não tem problema, mas eu quero caminhar para o final da minha mensagem. Eu gostaria que vocês agora voltassem comigo no capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, no verso 12, Deuteronômio 10, 12, e eu quero que vocês prestem bem atenção no que Deus está dizendo para nós agora. Capítulo 10, verso 12 em diante, diz assim, agora, pois, ó Israel, obrigado, Yuri, o Yuri tem colocado os textos aqui, eu vou ler aqui, vai ficar mais fácil. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Quando nós conversamos com o evangélico, eles dizem assim, não precisamos guardar a lei de Deus, é só amar o Senhor de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. E eu digo, isso não é novo, isso já estava lá em Deuteronômio 10. Deus já estava dizendo assim, na época que Deus exigia a guarda da lei, ele dizia, eu quero que você ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Avança um pouquinho, Yuri, eu quero ler o verso seguinte, o verso 13, diz assim, por que nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma? Ele diz, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Na minha versão, ela aparece assim, olha, o que é que o Senhor espera de ti? Que você o ame de todo o coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor. O verso 14 diz assim, e eis, ao Senhor o seu Deus pertence os céus, e até os mais altos dos céus, a terra e tudo o que nela existe, tudo o que nela há. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele não precisa da tua casa, Ele não precisa do teu apartamento, Ele não precisa do teu carro. Ele precisa que você o ame de todo o teu e guarde a sua lei, a sua palavra. Vamos agora no capítulo 6 de Deuteronômio, verso 5. Deuteronômio 6, verso 5. Olha o que Deus está dizendo para nós. Capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, significa que tudo que o ser humano é e tem, a mente, as afeições e a capacidade de ação, deve estar ligados a Deus. Quando Moisés fala do coração, de todo o teu coração, ele está falando de toda a
tua afeição, de todo o teu desejo, de toda a tua vontade. Quando ele diz de toda a tua alma, ele está dizendo de toda a tua vida, os teus apetites, de todos os teus desejos, condicionar tudo a Deus. Quando ele diz de toda a tua força, ele está dizendo, Deus está dizendo que eu devo entregar a ele a abundância daquilo que eu tenho. E ele pode se referir ao que alguém pode acumular na vida. Todas essas coisas devem estar nas mãos de Deus. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora vamos a Mateus capítulo 22, verso 37. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37 diz assim. Vamos ler o verso 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Isso é novo? Aparece só no Novo Testamento? Não. Deus mudou? Não. Desde o passado até hoje Deus diz: o mais importante é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A mesma coisa. Vamos voltar lá em Deuteronômio, capítulo 12. E eu quero que vocês acompanhem comigo agora o verso 16. Porque nós temos a proposta divina. Como é que nós conseguimos fazer isso? Eu participo de um grupo de WhatsApp. E alguns desses do grupo certamente vai assistir essa mensagem de hoje. Eu quero mandar um abraço para eles. É um grupo de ciganos. E eu já tive o privilégio de batizar 6 desses ciganos com esse grupo de WhatsApp. No capítulo 12, verso 16, nós lemos algo que nos chama a atenção. Essa é a proposta divina para nós. Eu estava conversando com esse grupo e existem ali líderes de outras igrejas. E um dia um desses líderes, na verdade foi uma mulher, ela disse assim para mim: eu gostaria que alguém nesse grupo me falasse de alguém que guarda a lei de Deus. Porque a lei de Deus é impossível de ser guardada. Eu disse: opa, peraí. Se ela é impossível, Deus é injusto. E se Deus é injusto, ele é mau. E se ele é mau, ele não pode nos amar, não pode nos salvar. E eu falei: opa, peraí, esse argumento foi usado por Lúcifer lá no céu, dizendo que Deus era injusto. Então o argumento de que a lei de Deus não pode ser guardada é um argumento usado inicialmente por Lúcifer. E aí ela disse assim: então me mostre alguém que consegue guardar toda a lei. Eu falei assim: eu consigo guardar toda a lei. Toda ela. Aí ela foi para um segundo estágio da pergunta: o tempo todo? Eu falei: não, o tempo todo não. Então, eu falei: então entra a graça de Cristo. Esse é o segredo. Eu não posso rejeitar a lei de Deus, porque ela me conecta com Deus e ela mostra que eu aceito essa aliança de Deus. E então, no capítulo 12, no versículo 16, olha o que Deus está dizendo, qual é o segredo. Ele está dizendo assim, ó, Deuteronômio 16, 12, perdão. Eu falei 12, 16, né? Desculpa, irmãos. E está anotado aqui 16, 12. 16, 12 diz assim. Não, também não é 16, 12 aqui. É lá mesmo. Não, desculpa, irmãos. É 30, verso 6. Desculpa, olha. Deuteronômio 30, verso 6. Verso 6, diz assim, ó. O Senhor teu Deus circuncidará o quê? O teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Alguns dizem assim: o Antigo Testamento é o período da lei e o Novo Testamento é o período da graça. E dizem, no Antigo Testamento é a circuncisão da carne e no Novo Testamento é a circuncisão do... Isso é verdade? Não. Deus está falando através de
Moisés, ao escrever Deuteronômio, eu preciso circuncidar o teu coração, para que agora com o coração circuncidado, você possa amar o seu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Vamos em Jeremias capítulo 4, verso 4. Jeremias 4, 4. E uma das coisas que me encanta na Bíblia, a despeito do que os evangélicos tentam dizer, é que a Bíblia não é uma no Antigo Testamento e outra no Novo, mas ela toda é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão e para a educação na justiça. No capítulo 4 de Jeremias, verso 4, Deus está dizendo assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Deus está dizendo: vocês só conseguirão fazer minha vontade se vocês circuncidarem o seu coração, mudar o coração. E vocês sabem que na circuncisão uma parte era arrancada, e a circuncisão do coração, Deus está dizendo: arranque do seu coração aquilo que não te ajuda, aquilo que não me agrada. No capítulo 9 de Jeremias, no verso 26, Jeremias 9, 26 diz assim, Jeremias 9, 26, verso 25 também: eis que vem dias do Senhor em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os circuncisos. Aqueles que haviam circuncidado o prepúcio iriam pagar juntamente com os que não haviam sido circuncidados. O verso 26 diz: ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é de coração. Nessa versão diz: tem um coração obstinado. Ou seja, não adiantava nada uma prova física, externa, se não houvesse uma transformação aonde? No coração. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel 44, versos 8 e 9. Ezequiel 44, versos 8 e 9. Diz assim. Ezequiel 44, versos 8 e 9. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Deus estava preocupado apenas com a parte física? Não. Deus estava preocupado com o coração transformado. No livro de Romanos, capítulo 2, nós encontramos Deus fazendo uma descrição, apresentando uma descrição de quem de fato é membro do seu povo. Romanos capítulo 2, verso 25 em diante, diz assim, 2 verso 25, Romanos 2, 25. Porque a circuncisão só tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Verso seguinte, verso 26 diz: se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Verso seguinte: aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Próximo verso diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso que é aquele que é meramente exterior e fisicamente. Não, judeu é quem o é interiormente. E a circuncisão é operada onde? No coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para que estes, o louvor não provém dos homens, ou para estes, o louvor não vem dos homens, mas vem
de Deus, apenas de Deus. Deus está dizendo para nós, no Antigo Testamento, Novo Testamento, eu quero que você circuncide o seu coração. Por último, quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 20. 5, verso 20. Olha o que Deus está dizendo para nós. De sorte, ou portanto, somos o que, irmãos? Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos. O que ele diz? Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Em nome de Cristo, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Reconciliem-se com Deus. Essa semana eu estava pensando que Deus pede algumas coisas de nós que, como o próprio apóstolo Paulo falou, as pessoas não iam entender. Paulo diz assim, vocês estão no mundo, mas vocês... Aliás, Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês... E é por isso que o mundo não vos aceita, não vos ama. Porque o mundo gosta das coisas do mundo. Você já parou para pensar como é complicado quando você só fala a verdade? Já parou para pensar nisso? Nas coisas mínimas. A esposa põe uma roupa nova e diz assim, amor, você gostou? Se você gostar, tudo bem. E se você não gostar? Se falar a verdade, o que acontece? Problema, né? Você já parou para pensar que é difícil falar a verdade o tempo todo, quando o mundo trabalha em cima da mentira, e quando você fala a verdade, eles dizem, você está bem? Quando nós morávamos em Valadares, eu fui à agência do banco onde tenho conta, e eu fui tirar dinheiro, tirei R$1.000 para pagar uma conta, só podia pagar em dinheiro, só que saíram R$1.050. Só que já havia fechado o banco, a agência já estava fechada, só o segurança estava ali. E eu olhei para ele e falei assim, saíram R$50 a mais. Ele falou assim, leva, é seu. Eu falei, não, não é meu não, esse dinheiro não é meu. Aí ele olhou para o outro, sorriu. Não sei o que ele pensou, não sei ler mente, né? Mas ele sorriu, disse, volta amanhã. Eu voltei no outro dia. E assim que a agência abriu, eu morava bem pertinho, bem pertinho mesmo. E eu fui lá e eu procurei o gerente e falei assim, olha, eu tirei esse dinheiro ontem, só que saíram R$50 a mais, e esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do banco. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor trabalha onde? Eu falei, bom, onde eu trabalho não faz a menor diferença, porque o dinheiro é de vocês. Mas ele disse, o senhor pode voltar amanhã? Eu falei, não vou voltar amanhã, eu preciso trabalhar, esse dinheiro é de vocês, eu quero deixar. Ele falou assim, eu não posso pegar esse dinheiro. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não sei o que o senhor está querendo com isso. Eu estou querendo entregar o dinheiro que é de vocês. Ele falou, o senhor pode esperar um pouquinho? Eu descobri que na verdade ele era o gerente de uma área, e ele foi chamar o gerente geral da agência, e veio aquele senhor e disse, pois não? Eu disse, olha, eu preciso entregar esse dinheiro saiu na máquina. Ele falou assim, senhor, seja sincero comigo, qual é a armação que o senhor está querendo fazer? Eu falei, amigo, eu quero só entregar esse dinheiro. Ele falou assim, por que o senhor quer entregar esse dinheiro? Eu falei, porque eu sou um pastor adventista, e eu ensino a minha igreja a ser honesta. E se eu levar esse dinheiro, eu não vou poder pregar mais para a minha igreja. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor? Sou. De qual igreja? Eu falei, adventista. Então ele chamou a sua equipe, a agência não estava abrindo, não tinha cliente, chamou a sua equipe e falou, pessoal, pode ficar tranquilos, ele é um pastor. E então uma mulher se aproximou de mim e disse assim, olha pastor, queremos pedir perdão ao senhor, porque nós achávamos que o banco havia mandado alguém aqui para fazer isso com a gente, para saber qual a nossa atitude. E pastor, nós não sabemos o que fazer quando alguém vem aqui devolver dinheiro. Nós não sabemos o que fazer. E o gerente geral disse assim, pastor, o senhor há de concordar comigo que não há justo nenhum sequer. Ele usou a Bíblia, né? Eu falei, peraí, tem uma aqui que não se dobrou a Baal. E aquela experiência me fez entender uma coisa. Como disse esse último texto, nós somos
embaixadores de quem? De Cristo. Para obedecer a Deus só tem uma maneira, que é circuncidar o quê? O nosso coração. Você pode fazer um monte de coisas externamente, mas se o seu coração não estiver com Deus, não adianta nada. Você pode ser vegetariano, você pode fazer o bem para um monte de gente, você pode se vestir bem, você pode ir só a lugares muito bons, mas se o seu coração não estiver bom, não vai adiantar nada. O que Deus precisa fazer primeiro na nossa vida, antes de qualquer coisa, é circuncidar o nosso coração. Só que assim como acontecia no passado, crianças eram levadas para serem circuncidadas, mas adultos tinham que ir por sua conta própria. E Deus está dizendo, você precisa querer, precisa desejar ser circuncidado. E é você que quiser ser circuncidado, o seu coração circuncidado. Então eu quero fazer uma aliança com vocês, uma aliança do Senhor. E Ele disse, e vocês irão prosperar, inclusive financeiramente. Vocês irão prosperar se vocês fizerem uma aliança comigo. Se vocês forem fiéis à minha palavra. Você quer prosperar financeiramente? Faça uma aliança com o Senhor. Quer prosperar no seu casamento? Faça aliança com o Senhor. Quer prosperar nos seus negócios? Faça aliança com o Senhor. Mas dentro dessa aliança tem um elemento que é a circuncisão do coração. Eu confesso que ao longo da minha vida ministerial eu tenho pedido a Deus que Ele me faça entender e aceitar a realidade de que eu não tenho nenhum poder além de pregar. Mas eu queria muito hoje poder colocar a mão no seu coração e tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas eu não posso fazer isso. E o pior de tudo é que às vezes me sinto incapaz de fazer isso comigo mesmo. Mas sou eu quem tenho que caminhar em direção a Cristo e dizer, Senhor, circuncida o meu coração. Tira do meu coração o que não te agrada. Eu quero ser embaixador teu. Estamos chegando no final do ano. Olhamos para tantas coisas que Deus fez conosco. Eu fico pensando, e no ano que vem, 2020, em 2020, Deus fará maravilhas em nosso meio, queridos. E muitas pessoas serão alcançadas pelo amor de Deus. Isso será fantástico. E o sonho que temos de dentro de pouco tempo, termos uma igreja aqui embaixo, uma igreja aqui em cima, acontecerá em pouco tempo. Prepare-se para isso. Prepare-se. Prepare-se para ver, a gente tem que fechar muitas ruas desse bairro aqui para que as pessoas coloquem os seus carros. E a prefeitura vai ter que ajudar a gente aqui, porque vai ter muita coisa para fazer. E nós vamos poder chegar para eles e dizer, nós temos aqui uma igreja grande que precisa da ajuda de vocês. E nós vamos ser um testemunho para essas pessoas de que quando nós entregamos nosso coração nas mãos de Deus e Ele circuncida o nosso coração, então dessa igreja estarão aqui apenas pessoas que querem produzir bons frutos, porque o Espírito Santo habitará dentro de cada um de nós de maneira completa. E nós não faremos mais a nossa vontade, apenas a vontade de Deus. Você quer viver essa experiência? Posso ver a sua mão? Amém por isso. Antes de ouvir a música, eu quero orar com vocês. Chegam com sua mão assim. Senhor Deus, nós levantamos nossas mãos nesse momento, como se nós pudéssemos tocar o Senhor fisicamente. Nós levantamos as mãos para dizer, Senhor, por favor, circuncida o nosso coração. Habita em nós, Senhor Deus. Somos uma grande e linda igreja, mas queremos também ser uma grande e linda igreja que alcança muitas pessoas para o Teu reino. Nós queremos ser embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O Senhor nos colocou aqui no bairro de Plagafó para que nós, como igreja, fôssemos um farol, uma luz, para guiar, para orientar as pessoas que andam perdidas nas trevas. Então, Senhor Deus, tome posse de cada um de nós. 100% da nossa vida. Toma conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa força. Senhor Deus, se aposse de cada um de nós, para que milagres, maravilhas continuem acontecendo aqui em nossa igreja. Entregamos em Tuas mãos nossas finanças, nossos relacionamentos, nossos sonhos, estudos, nossa vida espiritual. Entregamos tudo o que somos e temos em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Eu quero que você fale com a pessoa que está do seu lado assim, ó, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida.